E aí, pessoal? Passando aqui para avisar que esse daqui é um episódio reprise, daqueles que valem a pena ouvir de novo ou pela primeira vez. Nós estamos de férias agora nesse período, mas voltamos com conteúdos novinhos e imperdíveis em fevereiro. Na primeira semana de fevereiro já tem episódio novo, tá? Então, enquanto a gente não volta, nos ajude a crescer. Deixa aqui no Spotify 5 estrelas, né, na nossa avaliação, ou também ajude na avaliação do seu agregador favorito aí. Assim, a gente faz com que 2026 comece aí com uma audiência ainda maior e mais qualificada. E nessa linha aí de comemoração, né, de episódios redondos, lá em 2021 a gente comemorou 400 episódios e para fazer essa comemoração a gente fez um episódio especial para desconstruir os tempos do John Hughes. Você lembra do John Hughes? Aquele cara famoso ali nos anos 80, 90 que fez vários filmes que passavam na sessão da tarde e tudo mais, e a gente resolveu se debruçar dentro dessas histórias, né? Falar um pouquinho como os filmes do John Hughes falam com o público de hoje, como que as gerações dos anos 80 e 90 foram moldados, né, por esses filmes. Enfim, é um papo muito legal e nostálgico também em um formato diferente. Ouve aí e depois diz pra gente o que você achou desse episódio. Estamos vivendo os últimos minutos de 1979. O Ano Internacional da Criança chega ao fim, mas o da criança brasileira continua. Precisamos transformar os anos 80 numa década inteiramente dedicada a resolver os problemas das crianças do Brasil. Vamos educar, orientar, alimentar e amar nossas crianças. Uma tarefa, mais que uma tarefa, um dever que cabe a cada cidadão, a cada prefeito, a cada governador e às autoridades do país em todos os níveis. O Brasil, mais que qualquer outro país, precisa ajudar e proteger suas crianças. A Rede Globo convoca todos para transformar os anos 80, em cada segundo, em todos os minutos, horas e dias, na década da criança brasileira. Quem viveu a infância nos anos 80 e 90 provavelmente tem boas lembranças. E essas boas lembranças certamente estão relacionadas ao entretenimento. Isso porque logo no começo dos anos 80, mais precisamente em fevereiro de 1980, chegou ao final a censura oficial ao telejornalismo. Foi nesse mesmo ano, em julho, em que saiu do ar a primeira emissora inaugurada no país, a TV Tupi de São Paulo. Paralelo a isso, também deu início às operações do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. A Rede Globo reencontra o Chacrinha, passa a ter 42 estações filiadas e mais de 5.500 funcionários. O SBT com 22 emissoras afiliadas e 2.500 funcionários. É nesse período também, ali no começo dos anos 80, em que é inaugurada a Rede Manchete. Ou seja, esse é o momento de crescimento do entretenimento, sem amarras, sem censuras. O Brasil começa a se abrir para um novo tipo de entretenimento. E os anos 90 só vieram para reforçar ainda mais isso. 1980, Rede Globo, 15 anos, a festa começa agora. Como não lembrar de programas como Jaspion? Caverna do Dragão. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Kamen Rider. Numa distribuição Everest Video, Black Kamen Rider. Xuxa. Vou estar com você, brincar com você, deixar correr solto o que a gente quiser. Trapalhões.
Sítio do Pica-Pau Amarelo. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bigman. Polo Sul. Certo, Dan, já está na hora de assistir ao Bigman. Liga a TV. Espere um minuto, Léo. Por que sou sempre eu que ligo a TV? O que é de errado com suas nadadeiras? Por que de vez em quando você não liga a TV, hein? Tá bom. Fique frio. Eu vou ligar no Bigman. Onde está o botão de ligar e desligar? Vou lhe mostrar, é bem aqui. Aham, peguei você. Ainda daria para citar Sailor Moon, Mundo da Lua, Gloob Gloob e até o X-Tudo. Mas não vamos ficar aqui entrando nas aberturas de todos os programas. Afinal de contas, a gente tem mais coisa para falar aqui. Então veja, a produção audiovisual nessa época era efervescente. Isso tornava a televisão uma mídia muito poderosa. Essa diversidade de programas, canais, conteúdo em geral, fazia com que o jovem e a criança ficassem presas à televisão, querendo ver o que mais iria pro ar. Com tanta coisa sendo produzida nessa época, as crianças também estavam expostas a esse tipo de conteúdo. Vamos à prova da banheira, agora! Vou trazer primeiro o garoto da banheira, João Paulo! Entra, João Paulo, entra! Nessa cena aparece no palco um rapaz de sunga. Ele vem caminhando, normalmente. Para na frente da plateia, que grita, e ele acena para o público. Fica lá, João, porque agora vai entrar a gata da banheira, a vencedora do concurso Felina, Ellen Ganzaroli. Entra, Ellen! Em seguida, entra uma mulher. A música muda, é sensual. Ela está de biquíni. Ela mal aparece e já começa a dançar. Vira de costas para a câmera e rebola até o chão. A câmera dá um close na bunda dela. Ela continua andando e se virando de costas em vários momentos. Esse era o Domingo Legal, mais especificamente a prova da banheira. De 1994 a 1997, o Domingo Legal foi exibido do meio-dia às 4 da tarde, com 4 horas de duração. O programa conquistava maior audiência com o passar dos anos, passando a ser um dos programas mais assistidos do SBT. E se engana quem pensa que esse tipo de cena se restringia ao SBT ou ao Domingo Legal. Esse tipo de situação estava em todos os cantos da TV brasileira, inclusive nos produtos que importávamos. Dentre os muitos produtos entre séries, filmes e programas de TV que fizeram sucesso nesse período, destacaram-se os filmes roteirizados e muitos até dirigidos pelo americano John Hughes. Dá isso pro Kevin. Dá isso pro Kevin. Dá isso pro Kevin. Dá pro Kevin. O Kevin não tá aqui. 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 Kevin não tá aqui. Kevin não está aqui. O quê? Olha, desde que eu conheço, tudo funciona com ele. Não há nada que ele não possa fazer. Eu não consigo fazer nada certo. Escola, paz, o futuro. Ferris pode fazer qualquer coisa. Eu não sei o que eu vou fazer. Faculdade. De quê? Tem alguma coisa que te interessa? Nada. Nem a mim. Desde os 12 anos que eu espero os meus doces 16. Uma grande festa, um conjunto com muitas pessoas. E um carro enorme na estrada com uma fita em volta dele. E um cara realmente incrível que você conheceu na França. E faria um amor numa nuvem sem engravidar. Não preciso da nuvem. Ah, só um carro cor-de-rosa e o cara? Um preto. Um preto? Um carro preto e um cara cor-de-rosa. Ai, não. Vai pentear macaco. O que foi que disse? Vai pentear macaco. Acaba de ganhar mais um sábado, seu moleque.
Oh, tragédia. E mais um, só por causa disso. No sábado que vem eu tô de bobeira, mas depois vou ter que pedir pra minha secretária consultar minha agenda. Ótimo, porque ela vai ficar cheia. Vamos continuar. Quer outro sábado? É só falar. Você devia estar na cadeia e não aqui. John Hughes captou a essência do adolescente nos anos 80, e seu trabalho ecoou ao longo dos anos 90, especialmente pelas reprises dos seus filmes na TV. A memória desses filmes e a sensação de liberdade e intensidade que são características da infância e adolescência tornaram os filmes de John Hughes, junto com diversas outras produções do período, em obras a serem revividas e homenageadas à exaustão. O ápice do saudosismo em relação aos anos 80 talvez tenha sido a série Stranger Things, que evoca o período e se aproveita dessa nostalgia para cativar a audiência. That's not Will. You're in trouble, aren't you? We've sealed off this area. This is where it came from? Yes. And the girl? She can't have gone far. Fine, Three. Na produção da Netflix, lançada em 2016, o jovem Will, de 12 anos, desaparece em uma cidadezinha americana. Então, seus amigos e outros moradores do local acabam mergulhando em uma trama que envolve experimentos secretos do governo, forças sobrenaturais e uma garotinha com poderes especiais. What if this whole time I've been looking for Will? I've been chasing after something else. Mas chegou a hora de deixar os anos 80 para trás. John Hughes não é mais representativo dos jovens. Seus filmes foram fruto de uma época que não volta mais. E ficar preso a um período nunca é algo positivo. Ser jovem nos anos 80 e 90 não foi melhor do que ser jovem nos dias de hoje. Mas para entender isso, desconstruir os filmes do diretor e refletir sobre o futuro, precisamos voltar um pouco no tempo. Veja, na visão popular, os anos 80 e 90 foram décadas felizes. Uma época pré-internet, onde as pessoas tomavam ruas e parques, as crianças corriam pelas ruas para brincar de esconde-esconde e eventualmente iam ver programas como Domingo Legal, Show da Xuxa, o Domingão do Faustão, e ainda tinha os programas infantis. Nesse cenário, os filmes acabavam sendo uma espécie de janela para o mundo. Eles demonstravam padrões de comportamento, tendências e o que estava acontecendo fora do país. E é justamente nisso que John Hughes acaba se destacando em suas obras. Ele era um observador. E por ser um observador, John Hughes acabava refletindo em suas obras a visão daquela época, os preconceitos estruturais, os medos e a cultura que envolvia todo mundo. Vocês me criaram. Não vim de lugar nenhum. Antes de vocês começarem a mexer com o seu computador, eu nem existia. A propósito, fizeram um excelente trabalho. Obrigada. Obrigado você. Olá. Nada como chuveiro, não é? Se ainda vamos nos divertir juntos, é melhor vocês relaxarem um pouco. O filme Mulher Nota 1000, dirigido por Hughes e lançado em 1985, explora o corpo de uma mulher que surge para o bel prazer dos adolescentes protagonistas, apenas para auxiliá-los em uma jornada rumo à maturidade. É claro, é uma comédia de situações absurdas que até mostram uma inteligência avançada da personagem. Mas o filme não hesita em explorar a função da mulher mais velha como instrumento de iniciação sexual do adolescente. O filme fez tanto sucesso que até gerou uma série derivada para a TV, com outros atores, mas se aproveitando do mesmo fato aproveitado pelo Domingo Legal do Gugu. Veja, imagens de nudez e sensualidade eram escassas na época e por isso eles davam tanta audiência quando surgiam na TV.
Você ainda é virgem? Eu poderia apostar $1 milhão que você é. Acaba com suspense. Você vai se casar de véu e grinalda? Por que você não cala a boca? Você já beijou um homem na boca? Já mexeram no seu peito? Por baixo do sutiã? Por baixo da blusa? Sem sapatos? Rezando para os seus pais não aparecerem? Você quer que eu vomite? Tirando a calcinha. Sem sutiã. Com a blusa desabotoada. E a calça jeans esparramada no banco da frente do carro, a coisa tá esquentando. Deixa ela em paz. John Hughes sempre falava de questões relacionadas à sexualidade, como nesse diálogo que acabamos de ouvir de O Clube dos Cinco, lançado em 1985. Mas não era só por causa disso que Hughes conseguiu falar tão bem com os jovens de sua época. Perceba como ele explora também as relações dos jovens com seus pais. E aqui vai minha impressão da vida na grande casa da família Bryan. Filho! Oi, pai. Como foi o dia, filhão? Legal, pai. E o seu? Supimpa! E aí, Tigrão, o que acha de pegarmos um peixinho esse fim de semana? Super legal, papai. Ah, mas eu tenho que estudar. Não tem problema, campeão. Pode fazer o dever no barco. Puxa! Querida, nosso filho não é genial? Sim, querido. A vida não é genial? Oh... Tá legal. E a sua família? A minha? É? Ah, é uma maravilha. Estúpido, nojento, imprestável, filho da mãe, desgraçado, preguiçoso, retardado, débil mental, seu boiola, seu bizonho! Se esqueceu do super voodoo, horroroso e mau caráter também. Cala a boca, sua vadia! Vai preparar a comida do papai! Não, pai, quero saber de você. Fica na tua! Não, pai, eu quero saber de você. Fica na tua! Não, pai, eu quero saber de você! Fica na tua! Volta! Isso aí é de verdade? Você quer me visitar um dia? Isso é mentira. Faz parte da sua imagem. Não acredito numa só palavra. Você não acredita em mim? Não. Não? Gaguejei? Nisso você acredita? Hein? Isso aqui foi a brasa de um charuto. Eu gaguejei? É isso que você ganha na minha casa quando derrama tinta na garagem. São sempre relações difíceis, distantes, repletas de conflitos. E isso atingia em cheio os jovens dos anos 80 e 90. Nesse trecho do documentário John Hughes, The Voice of the Generation, ouvimos o ator Alan Rook contando que o diretor via o paralelo entre a criança dos anos 60, que ele foi, e as crianças dos anos 80, com qual ele falava. Em seguida, ouvimos o próprio John Hughes explicando que passou sua infância apenas escutando, ou seja, sem direito de ter o que dizer. O que o colocou na posição de assistir as pessoas na escola fazendo, enquanto ele apenas observava. No livro You Couldn't Ignore Me If You Tried, de Susannah Gora, é relatado que John Hughes não era exatamente um nerd que sofria bullying na escola. Ela diz: ele não se encaixava, mas isso não era algo negativo. Isso era o que o fazia legal. É parte do que nosso grupo era. Ele nunca estava isolado. Ele nunca foi alvo de deboches, ou castigos, ou ignorado.
Vale lembrar que a adolescência de John Hughes foi nos anos 60. Os adultos da década de 80 e 90 tinham crescido no período entre o fim dos anos 40 e os anos 60. Eles tinham passado por um momento bastante conturbado da história, em que os conflitos armados que assolaram as décadas anteriores acabaram chegando ao seu apogeu com o Holocausto. Foi quando o mundo viveu a Segunda Guerra Mundial, e o discurso nacionalista ganhou força. Foi também um período em que muitas mulheres precisaram ocupar os cargos dos homens que se ausentaram para ir à guerra. É um período onde a mulher começa a se descobrir mais, sair mais. Mas ainda assim, o papel da mãe e esposa era predominante. Quando a gente fala sobre essas questões geracionais, é claro que a relação dos acontecimentos está muito calcada na classe média americana. Mas como nós estamos falando dos filmes que são produzidos por eles, é essa compreensão que vai nos ajudar a compreendê-los. E sempre vale destacar que a influência da cultura americana nos desejos e pensamentos brasileiros é historicamente muito forte. Agora, imagine o seguinte: uma geração toda que tinha vivido um período de guerra ou de pós-guerra, que viveu o drama das incertezas e crises de tantos conflitos armados. Tudo que esses pais querem é garantir para os seus filhos a segurança que não lhes for possível. Isso é bastante perceptível no filme Alguém Muito Especial, dirigido por Howard Dush, com roteiro de John Hughes. Estou ouvindo? Eu não vou para a universidade. O dinheiro se foi, não pode recuperá-lo. Acabou esse sonho todo. Não é o que eu queria, é o que você queria. Eu jamais quis. Só que não tive peito para dizer isso. Só tem 18 anos, pelo amor de Deus. Então eu tenho 19, então eu tenho 20. Quando minha vida vai me pertencer? Pai, escuta. Eu vou sair esta noite com uma garota e ela é linda e todo mundo adora ela e ela vai sair comigo. Sacou? Aos olhos da maioria da gente por aqui, eu não sou nada. E então eu não concordo com eles e saio para esse encontro. Eu só quero mostrar a essa garota que eu sou tão bom como outro qualquer. Então vai impressioná-la com dinheiro? Acha que essa é a solução, Kate? Pai, nunca teve colegas no seu colégio que não se ajustavam? Sim, claro. Pois é, eu sou um desses caras. Pensava que as coisas não davam bem com você. Eu gosto de arte, trabalho num posto de gasolina, minha melhor amiga é uma homossexual. Essas coisas não ficam bem no colégio americano. Não sabia disso. Como podia saber? É o meu pai. Tudo que os adultos dos anos 80 queriam era construir um lar, com todas as benesses que o mundo capitalista poderia dar. O chamado American Way of Life vivia seu auge, especialmente após a queda do Muro de Berlim em 89 e a derrocada do socialismo soviético em 91, assim como a chamada Guerra Fria. Era a vitória do capitalismo. Já no Brasil... Tem aqui um texto de um cara da FGV chamado Fernando... Perdi o texto aqui, desapareceu. Fernando de Holanda Barbosa, que diz: a inflação era tão caracteristicamente brasileira que se achava que era uma característica típica da nossa sociedade, como se fosse uma espécie de futebol-arte ou um desfile carnavalesco. Esse é o Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, do YouTube. Cara, a inflação. Mas ela nunca chegou tão alto quanto no tal governo Sarney. Ela chegou a 1.477% ao ano. No Brasil, os anos 80 ainda seriam de vacas magras. E só nos anos 90 que viria uma estabilidade econômica ao país. De qualquer forma, mesmo com as diferenças entre os Estados Unidos e o Brasil, esses foram os chamados tempos prósperos. Talvez seja por isso que os pais dos anos 80 e 90 não estavam muito preocupados em olhar para os filhos.
Para eles, o importante era trabalhar, juntar dinheiro e comprar as coisas. E John Hughes sabia disso muito bem. Nessa cena do filme Curtindo a Vida Adoidado, de 1986, vemos como o personagem Cameron se relaciona com o pai. Eu tenho que me enfrentar. Eu não sirvo pra nada. Eu sou um covarde, eu fujo de tudo. O meu velho faz o que quer comigo. E eu não digo nada. Bom, o problema não é ele, sou eu. Desta vez eu vou enfrentá-lo. Eu tenho que fazer isso um dia. E eu não vou ficar aqui tremendo de medo enquanto as coisas ficam me afetando e determinando o curso da minha vida. Eu vou enfrentá-lo. O filme, que pode ser considerado a epítome da obra de Hughes, mostra os adultos como pessoas enfadonhas, como o professor que fazia a chamada, idiotas como o diretor, e fúteis ou gananciosas, como os pais de Ferris e até mesmo os pais de Cameron, que sequer aparecem. Outro exemplo desse relacionamento entre pais e filhos está no filme anterior a Curtindo a Vida Adoidado, Em Gatinhas e Gatões, de 1984, escrito e dirigido por John Hughes. Em uma das cenas, a protagonista vivida pela jovem Molly Ringwald, que se tornaria um rosto muito famoso nos anos seguintes, tenta dialogar com a mãe, mas não parece realmente ser ouvida. Enquanto isso, seu irmão mais novo simula estar fumando um cigarro com salgadinhos em formato de espeto. O que tá vendo aí, hein, ô fofinha? O nome dele é Long Duck Dong. O quê? Long Duck Dong. Ele chegou com o vovô e vovó Baker. É um aluno bolsista que está morando com eles. É, mas ele é todo esquisitão. Não é, não. É um garoto muito gentil. Quando ele for embora, quero que lave tudo que ele usou. Talvez não faça nenhuma diferença pra você, mas tem um chinês muito esquisito no quarto do Mike. Ginny largou o Rudy. Ela trocou pelo Dong. Mike, pare com isso. Sam, querida, você acha que pode ajudar a vovó com o jantar? Papai e eu temos que ir ao clube jantar com os Rice Jacks. Rice-Jacks. Rice-Jacks. Você acha que existe algum motivo pra que eu fique em casa hoje à noite? Bom, eu acho que seria bom você ir visitar os seus avós e Long Duck Dong. Quem? O chinês que está no quarto de Mike. Acho que tem um baile pra ir. Tudo bem. Vai lembrar de desligar o fogão em 20 minutos? Posso me lembrar de um bocado de coisas. Mas, se John Hughes conseguia ler os jovens dos anos 80 e 90, o que faz com que seus filmes sejam fruto de uma época que não volta mais? Por que não devemos ficar presos a esse período? Bom, nós já estamos no começo da terceira década do século XXI. E como estamos aqui com o objetivo de desconstruir tudo isso, chegou a hora de deixarmos os anos 80 e voltar a 2021. Agora que a gente passou pelos acontecimentos históricos, vamos refletir um pouco. John Hughes é nascido em fevereiro de 1950. Era um filho da geração pós-guerra e estava fazendo conteúdo baseado em sua experiência para os jovens dos anos 80. Apenas a título de comparação, vamos pegar outro diretor com algumas semelhanças, Stephen Chbosky. Stephen era adolescente nos anos 80, ele é nascido em 1970. Ele escreveu e dirigiu o filme As Vantagens de Ser Invisível, baseado no livro que também era de sua autoria. Apesar de se passar nos anos 80, o filme estrelado por Logan Lerman, Emma Watson e Ezra Miller foi lançado em 2012, e é com essa geração do século XXI que o filme conversa. Se você assistiu ao filme, deve ter visto que os dramas dos personagens são outros. É claro que existem coisas universais do período em que os hormônios se afloram, namoros, conflitos, a dinâmica das escolas, mas perceba que, ao contrário dos filmes de John Hughes, o longa de Chbosky não explora a sensualidade feminina e não faz piada com homossexuais, por exemplo. Pelo contrário,
seu filme tem personagens gays que enfrentam seus dramas, uma jovem que realmente sofre com os relacionamentos abusivos e um jovem protagonista cuja principal jornada está em entender suas fragilidades e não ficar reforçando os estereótipos da masculinidade. Charlie, escuta. Você tem que me prometer que não vai contar a ninguém sobre o Brad e eu. Tá, isso vai ser nosso segredinho. Nosso segredinho. Combinado. Tá bom. Obrigado. A gente se fala depois. Mal posso esperar por essa conversa. Posso pegar a cereja? Esse milkshake até que tá bom, não acho? Tá até melhor que o primeiro. Patrick, eu tenho que falar com você. O Charlie me contou que o melhor amigo dele se matou. Sei lá, Patrick, eu acho que ele não tem nenhum amigo. Ei, atenção! Todos aqui. Todo mundo. Vamos brindar ao Charlie. O que foi que eu fiz? Você não fez nada. É só um brinde ao novo amigo. Você vê coisas e as entende. Você fica na sua. O que foi? Tá tudo bem? Não pensei que alguém reparasse em mim. Bom, a gente não sabia que ainda sobrou alguém legal pra conhecer. Então, vamos lá. Todo mundo. Ao Charlie. Ao Charlie. Depois de olhar para esse filme, a gente consegue ver que as pessoas que viveram a juventude dos anos 80 e 90 hoje estão produzindo os produtos justamente com base em tudo que viram e consumiram. E é nesse contexto que a nostalgia toma conta. Vamos voltar a Stranger Things. É claro que tem alguns elementos que eventualmente fazem de Stranger Things um produto do seu tempo. A série foi lançada em 2016 e ainda tem previsão de mais temporadas. No entanto, o fato é que quando vamos além da aventura infanto-juvenil, tudo que a série faz é depender das produções dos anos 80 e se apoiar nelas. Conseguimos perceber isso nessa entrevista para o canal CBS com os criadores da série, Matt e Ross Duffer, que inclusive nasceram em 1984 e, portanto, tiveram adolescência justamente entre os anos 90 e 2000. It's very important, obviously. One of the things that we Os anos 80 são muito importantes para a história da série. Uma das coisas que a gente queria marcar é uma época antes da internet, antes dos celulares. Nós fomos a última geração a crescer sem internet. Então, quando você saía com os amigos, como nós que crescemos na Carolina do Norte, com as fazendas, os trilhos de trem, e você fica lá e seus pais não têm como te achar. Mas o mais curioso dessa entrevista está em uma pergunta do repórter. Vocês já disseram que essa série foi difícil de vender porque as pessoas não entendiam a ideia de uma série feita para adultos, mas com crianças como personagens principais. Então, como que vocês selecionaram essas crianças? How did you cast these kids? Independente da resposta dos criadores da série a essa pergunta, nós já temos a nossa. Veja, Stranger Things sequer conversa com os jovens. Seu objetivo é conversar com os adultos, justamente aqueles que viveram os anos 80 ou, quem sabe, os anos 90, mas com filmes da década anterior fazendo parte de suas vidas. E a presença de crianças nessa série reforça ainda mais o saudosismo que a série propõe. Ela é ótima para adultos que ainda se veem presos a esse passado. Um filme que faz referência direta aos anos 80, ao diretor John Hughes, mas que traz questões novas e conversas com os jovens de sua época, é o longa A Mentira, lançado em 2010, e dirigido por Will Kluck, e estrelado por Emma Stone. O que aconteceu com a cortesia? Isso só existiu nos filmes dos anos 80? Eu quero John Cusack segurando um som portátil perto da minha janela.
Eu quero andar numa máquina de cortar grama com Patrick Dempsey. Eu quero Jake de Gatinhas e Gatões me esperando na porta da igreja. Eu quero o Jude Nelson erguendo os braços pra cima por saber que me ganhou. Só uma vez eu quero que a minha vida seja como um filme dos anos 80. De preferência com um número musical sensacional. Sem razão aparente. Mas não. Não, o John Hughes não dirigiu a minha vida. Além de citar e referenciar a obra de John Hughes, o filme A Mentira também mostra uma personagem feminina em condições bem diferentes. No fim das contas, ele aborda a liberdade da mulher sobre o seu corpo e, mesmo que não seja inovador ou algo que lhe valha, ao menos já olha para a personagem de Emma Stone de maneira diferente. E aqui estão vocês, esperando do lado de fora da porta do quarto para eu beijar o Todd, me ouvindo fingir transando com o Brandon, me pagando pra mentir pra vocês e me chamando de tudo quanto é nome. Quer saber? Foi como o Esther em A Letra Escarlate. Só que tem uma coisa que o cinema não fala pra vocês. Como é ruim ser uma excluída. Punida ou não. Como sabia que eu adoro essa música? Adivinhei. Parece que você andou olhando o meu site. Eu ainda tô online. Se dane, eu não tô nem aí. E só pra você saber, eu peguei o cortador emprestado do meu vizinho. Vim rapidinho. Você até rimou. Eu sei, fiquei 1 minuto pensando. Eu já vou descer. É o Todd. Não que eu deva mais confissões a vocês, mas eu gosto dele. E posso até perder minha virgindade com ele. Eu não sei quando isso vai acontecer. Talvez daqui 5 minutos, ou hoje à noite, ou daqui a 6 meses, ou talvez na nossa noite de núpcias. Mas a coisa mais incrível é que não é da conta de ninguém. Então, no fim das contas, fazendo esse paralelo, é como se Emma Watson, de As Vantagens de Ser Invisível, e Emma Stone, de A Mentira, fossem o equivalente mais recente de Molly Ringwald, estrela de uma boa parte dos filmes de John Hughes. Molly Ringwald, por sinal, merece aqui uma observação. Hoje, com mais de 50 anos, a atriz é a grande responsável por desconstruir os filmes de Hughes, que ela mesma estrelou. Em uma entrevista para o Entertainment Tonight, junto com Ellie Sheed, a outra atriz do filme Clube dos Cinco, Molly disse veemente não à ideia de um remake do filme. Eles não deveriam fazer um remake. Talvez algo inspirado de alguma forma, porque quando eu penso no Clube dos Cinco, eu acho que ele fala com muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele é branco demais. Ele é um filme tão branco. E acho que, se tiver um filme inspirado nele, precisa acrescentar uma diversidade racial. Não só racial, mas todo tipo de diversidade. De fato, os tempos são outros. Mas diversidade não é a única questão a se pensar nos filmes de John Hughes. Em 2018, ainda no contexto das manifestações do movimento Me Too em Hollywood, Molly Ringwald escreveu um artigo What About the Breakfast Club? Para a conceituada revista The New Yorker. The Breakfast Club é, para aqueles que não sabem, o Clube dos Cinco, um dos filmes ícones de John Hughes. No texto, ela questiona algumas coisas de sua experiência. Se as atitudes em relação à submissão feminina são sistêmicas, o que acredito que são, é racional pensar que a arte que consumimos e aprovamos tem papel importante no reforço dessas mesmas atitudes. Eu fiz 3 filmes com John Hughes que, quando foram lançados, tiveram um impacto cultural suficiente para me colocar na capa da revista Time e consagrar Hughes como gênio. Tem muita coisa que eu amo nesses filmes, mas recentemente senti a necessidade de pensar no papel que eles tiveram na nossa cultura, de onde vieram e qual significado podem ter agora. No artigo, a atriz relata alguns acontecimentos significativos nos bastidores do filme. Segundo ela, uma cena que seria produzida no Clube dos Cinco traria uma professora da escola nadando nua na piscina e sendo espiada pelo professor encarregado da detenção dos alunos.
Essa cena não estava na primeira versão do roteiro, e a própria Molly convenceu o diretor a não colocar no corte final. Ela contou no artigo: mesmo que a atriz selecionada para o papel me culpe pela frustração, acho que o filme é melhor sem ela. Já no filme Gatinhas e Gatões, a atriz conta que há uma cena na qual a sua personagem decide tirar a calcinha para dar ao amigo nerd, que precisava dela para ganhar uma aposta com os colegas populares da escola. Mais tarde, em uma cena com seu pai, deveria haver uma fala dele perguntando o que aconteceu com a calcinha dela. Foi a mãe de Molly quem se intrometeu e questionou por que raios o pai da jovem saberia da calcinha dela. Hughes teria dito que seria apenas uma piada, mas aceitou retirar após uma mulher ressaltar o quanto aquilo era incômodo. Vale lembrar ainda que no filme Gatinhas e Gatões, o personagem bonitão chega a oferecer sua namorada para o nerd perder a virgindade, o que leva a uma cena que sugere ter ocorrido uma relação sexual com alguém inconsciente, mas sempre com aquele tom de piada, de filme despretensioso, adolescente. No artigo, Molly Ringwald ainda escreve: se estou sendo muito crítica a tudo isso, é apenas em retrospecto. Na época, eu tinha apenas uma vaga noção de como o texto de John podia ser inadequado. Tanto porque eu tinha uma experiência limitada, quanto porque muitas coisas eram consideradas normais até então. Foi somente depois dos 30 anos que eu parei de achar que homens abusivos, em suas palavras, eram mais interessantes do que os bonzinhos. O artigo de Molly expressa muito bem o paradoxo que é pensar na obra de John Hughes. Ela até comenta no texto que existem muitas pessoas LGBTQs que se inspiram nesses filmes para mostrarem pessoas deslocadas, que não se encaixam. Ou seja, eles atingem até mesmo aqueles que não são representados diretamente. Mas Molly também aponta os problemas que vão além do sexismo, como a maneira preconceituosa com que ele retrata um personagem chinês no filme Gatinhas e Gatões. Aliás, esse trecho você já ouviu aqui. Em todo momento que é mencionado o personagem, soa um gongo. O que tá vendo aí, hein, fofinha? O nome dele é Long Duk Dong. O quê? Apesar de várias críticas, Molly elogia o fato de os filmes retratarem muito bem o isolamento e os medos dos adolescentes. Mas ela também relata que leu alguns contos que Hughes escreveu para uma revista de humor jovem, antes de fazer roteiros e tudo mais, e que tinha histórias bizarras e machistas lá. Vale lembrar que estamos falando de um diretor que estava imerso na cultura local. E essa cultura se expandia para outros territórios, inclusive aqui, no Brasil, como já mostramos no começo desse podcast quando falamos da parte da televisão. O machismo não era algo fora do comum, assim como não era fora do comum o racismo, como a gente já mostrou aqui também em uma cena de Gatinhas e Gatões, de 1984. E faria o amor numa nuvem sem engravidar. Não preciso da nuvem. Ah, só um carro cor-de-rosa e o cara? Um preto. Um preto? Um carro preto e um cara cor-de-rosa. Ai, não. É claro que o mundo em plena terceira década do século XXI continua repleto de preconceitos e misoginia. Mas o fato é que hoje em dia esses assuntos são mais discutidos e presentes na rotina dos jovens e adolescentes. Aliás, quando o assunto é diversidade, os anos recentes mostram uma grande diferença. Moral, você escutou? O aluno novo acabou de falar que é gay. Todo mundo escutou, MB. É sério isso, Gabriel? É. Você também é? Eu não. Tudo bem, eu não sou preconceituoso. Deixa o Gabriel falar, velho. Teve uma vez que eu tava andando na rua com meu namorado, a gente não tava nem de mão dada. E passou um carro com 2 caras, jogou uma cerveja e xingou a gente. Do nada. É, cara, a gente acostuma. Mas não deveria, Gabriel. Eu sei o que você tá vendo, Pérola. Juro que sei. Que papo é esse, Ursula? Eu também era assim, eu olhava no espelho e não gostava do que via. Não sei do que você gosta quando você se olha no espelho. Olha pra você. Olha pra você, Pérola. Você é linda. Olha de verdade. Com coração e não com essas doideiras que às vezes atacam a nossa cabeça. Quero ver sua habilitação e identidade. Por quê? O que eu fiz? Senhor, habilitação e identidade. Kalil, fica com as mãos no painel. Como é que eu vou dar a habilitação e identidade pra ele sem mexer as mãos?
Eu quero saber por que eu fui parado. Você não ligou a seta pra mudar de pista. Que isso? Desliga a música. Por quê? Eu tô te ouvindo. Por favor, Khalil. Desliga logo. Esse é o meu carro. Como é que você pode me dizer Saia o que... do carro. Você não tem direito de fazer isso comigo. Olha só, eu estou te dando uma ordem legal. Khalil, escuta ele. Isso é por não ligar a seta pra mudar de pista ou porque eu não desliguei a música? Fala aí. Senhor, saia do carro agora. Ou você sai do carro sozinho, ou eu vou te tirar daí. Agora! Solta o celular! Aí, por que não dá logo a multa? Mãos no carro. Tem alguma coisa com você? Não tem nada comigo. Nenhuma droga? Não tem nada. Pode pegar sua habilitação, por favor? Onde é que você achou ela? Eu conheço ela, é minha amiga. Estavam procurando uma boca? O quê? Uma boca? Fala sério, cara. Nessas cenas da novela brasileira Malhação e do filme O Ódio que Você Semeia, vemos que as temáticas de produções focadas em adolescentes evidenciam como os jovens estão mais conscientes, mais assertivos, mais abertos ao diferente, mas ao mesmo tempo com menos perspectiva de futuro, menos dinheiro e menos emprego. A falta de experiência na área pretendida é a principal razão pela qual eles não são contratados. O último levantamento divulgado pelo IBGE aponta que quase 30% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam desempregados no segundo trimestre desse ano, maior do que o registrado nos primeiros 3 meses. A crise afeta mais profundamente ainda o jovem na questão do trabalho. Como a desocupação é muito grande, a empresa pode escolher. Ela não precisa contratar um jovem e apostar numa coisa incerta, quando ela pode contratar alguém que já trabalhou, que tem experiência, que ela pode colher referências. Enquanto muitos ainda dependem do governo, Verônica volta para casa aliviada. Hoje foi o primeiro dia de trabalho depois de 10 meses desempregada. Nossa, é um alívio muito grande, é uma felicidade, eu não sei nem como expressar. Porque estar desempregado já é ruim na pandemia, então é desesperador às vezes ter que ficar trancado em casa, somente mandando currículo, não ter resposta. Empregos temporários, trabalhos inconsistentes, freelancers e outros chamados bicos, segundo os especialistas, são uma realidade que não vai mudar tão cedo e vai afetar especialmente os jovens. De entregadores e motoristas de aplicativos a trabalhadores temporários e flexíveis das mais diversas áreas, o nome que se dá a esse fenômeno é precariado. O trabalho se torna cada vez mais on demand, porque essa é a flexibilidade que o mundo digital impõe. As pesquisas atuais indicam que milhões de empregos vão ser perdidos nos próximos anos, e metade das crianças dos dias de hoje vão ter, no futuro, um emprego que ainda nem existe. Os adolescentes e jovens dos anos 2010 e 2020 vivem um momento de muita incerteza quanto ao futuro, mas ao mesmo tempo de muita mobilização e vontade de se manifestar. E uma pandemia de proporções catastróficas certamente vai contribuir para mais incertezas e mais manifestações. Para falar um pouco sobre o comportamento dessa nova geração, eu chamei o meu irmão. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou psicólogo, tenho mestrado e atualmente faço doutorado em psicologia com foco de trabalho e pesquisa com adolescentes, futuro, orientação profissional e ensino médio. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi sobre o que podemos esperar das pessoas que nasceram nos anos 2000 para cá. Eu acho que sempre precisamos tomar cuidado quando estamos falando de gerações, sobretudo pela complexidade que esse tema aborda. Contudo, o que podemos perceber dos jovens que nasceram dos anos 2000 para cá é que o uso de novas tecnologias de informação e comunicação produzem uma maneira de perceber e se relacionar com o mundo diferente do que as gerações anteriores que nasceram na era analógica. Um exemplo claro disso é o modo como a internet mudou a nossa percepção do tempo e do espaço, tornando o mundo muito mais globalizado e com um fluxo de informações muito maior.
A grande questão é que nós, que nascemos em gerações anteriores, temos um ponto de comparação do que era ter que esperar dias para receber ou enviar uma carta, ou ter a paciência de buscar em livros, em enciclopédias, as respostas para os trabalhos de escola, por exemplo. Experiências que a nova geração não tem, né? Experiências que sumiram na medida em que todas as respostas estão sempre disponíveis de forma imediata para todo mundo a todo tempo. Fato é que nós não sabemos ainda os efeitos a longo prazo que o mundo globalizado e a um clique de distância provocarão. Mas a gente sabe que se a internet e as tecnologias trouxeram muita coisa boa, elas também nos colocaram novos desafios para aprender a lidar com a diversidade, com a produção e disseminação de conhecimento, com o tempo, com o futuro e com toda a sociedade que nós queremos construir. Tá, mas quais são as características que podem se destacar nas próximas gerações? Olha, a tendência é que nas próximas gerações algumas características se intensifiquem ainda mais, como o imediatismo e a maior dificuldade nas relações sociais face a face, por exemplo. Mas eu acho que é importante apontar que essas características elas não são dadas a priori, ou seja, elas não são biologicamente naturais de determinadas gerações, mas elas se constroem de acordo com as condições materiais de determinada época e do histórico cultural em que as pessoas estão inseridas. Isso quer dizer que, apesar das tecnologias privilegiarem determinadas características e comportamentos pelo seu próprio funcionamento, muito do que nós iremos observar nas próximas gerações depende das nossas ações coletivas enquanto sociedade no presente. Então, isso quer dizer que o futuro está aberto. É o modo como nós compreendemos o nosso passado e agimos no presente que vai nos direcionar a um lugar ou a outro. A responsabilidade é nossa, coletivamente falando, enquanto sociedade. Muito bem, então essas são as nossas responsabilidades como sociedade. Mas o mundo atual, ele é cheio de incertezas e com muita conexão. Isso pode gerar pessoas mais ansiosas? O que deve ser pensado para a gente poder combater isso? Seguinte, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a ansiedade já é considerado o mal do século. Nós, brasileiros, estamos no topo do ranking das nações mais ansiosas. Quase 10% da população brasileira relata ter algum transtorno de ansiedade e mais ou menos 6% tem depressão. Esses dados, eles são muito preocupantes. A gente está falando que a cada 100 pessoas, 10 têm algum problema de ansiedade diagnosticado e provavelmente com intervenção de medicamento ansiolítico. Essa questão ela precisa ser compreendida como um problema de saúde pública e nós devemos cobrar de nossos governantes o acesso a tratamentos de qualidade com médico, psicólogo e outros profissionais da saúde a toda a população. Além disso, é preciso que nós, enquanto sociedade, também criemos espaços de diálogo e debate sobre qual o futuro que a gente quer construir. O que parece estar evidente é que não é sustentável nós mantermos o mesmo modelo que nós vimos construindo nos últimos anos. A questão, por fim, é que, como ação individual, é importante que as pessoas busquem ajuda quando sentirem que as coisas estão começando a sair do controle. Que elas procurem profissionais capacitados, que falem com amigos, com familiares e tentem identificar quais são os elementos presentes nas suas vidas que mais lhe causam ansiedade e mal-estar. É claro que fazer terapia também é uma alternativa importante, também pode ajudar muita gente e também deve ser considerada como um tratamento possível quando as coisas já estão ruins, quando as coisas já estão difíceis, já estão pesadas. Antes, algumas pessoas podem achar que os jovens e adolescentes eles queriam ser ouvidos, mas eles tinham uma certa dificuldade de se expressar. Hoje, com algumas liberdades mais facilitadas, como os debates sobre questão de raça, gênero, sexualidade, a gente pode dizer que isso está mudando? Então, historicamente, os jovens sempre se expressaram e se fizeram ouvidos. Porém, eu acho que tem duas questões importantes relacionadas a isso.
A primeira é que, recentemente, quando a internet começou a abrir espaço para que todo mundo pudesse se manifestar, ela também provocou uma certa conversa de surdos, em que muitos falam, mas poucos, de fato, ouvem o que o outro tem a dizer. Além de, evidentemente, ter acentuado uma característica da pós-modernidade, que é a relativização de todos os temas, como se a visão técnica de um especialista tivesse o mesmo peso e validade social que a de um leigo no assunto. É claro que é importante que o discurso não seja monopolizado e que mais pessoas possam falar, sobretudo os que historicamente não tiveram voz. Mas também é preciso cuidado para não perdermos completamente o rumo e acharmos que tudo é uma questão de opinião, né? O segundo ponto que eu gostaria de trazer é que a adolescência é um período do desenvolvimento humano culturalmente determinado. O que isso quer dizer? Que nós decidimos historicamente o que nós classificaríamos como criança, como adolescente e como adulto. Isso quer dizer que o adolescente não existe sozinho no mundo, mas ele existe sempre em relação com outras pessoas e com a sociedade, que lhe atribui mais ou menos credibilidade, mais ou menos espaço, mais ou menos direitos e assim sucessivamente. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, o período da adolescência é naturalizado e estigmatizado, como se eles não conhecessem o mundo, como se as suas opiniões fossem menos importantes para a sociedade, por exemplo, né? Inclusive, fica aqui a recomendação do documentário Nunca Me Sonharam, para um maior aprofundamento no tema. Portanto, é evidente que a sociedade está mudando e que os adolescentes de hoje não são os mesmos que os adolescentes dos anos 80 ou 90. Mas a questão é que nós, enquanto sociedade, precisamos ouvi-los. A gente precisa reconhecer os seus sofrimentos, os seus anseios, as angústias e frustrações. Sem um espaço de amplo e sincero diálogo, as coisas dificilmente melhorarão. Fazer esse percurso de um cineasta que fez muito sucesso nos anos 80 e 90, que foi um símbolo para sua geração, que marcou tanto as pessoas, me faz lembrar do seguinte. I'd like each of you to get up and tell us a 5-minute story about your summer. At some point, you make a choice about who you are and what you want. Hey, I'm Rue. I'm an addict. You're about to start a brand new chapter. Some new girl in town that I think you're gonna be friends with. I'm Rue. I'm Jules. Suddenly, the whole world goes dark, and nothing else matters but the person standing in front of you. Lançada em 2019 pela HBO, a série Euphoria é dirigida por Sam Levinson e estrelada por Zendaya. I'm ready. No, you're not. And none of the stuff that you're thinking means anything anyway. Never kissed anyone before, have you? I think they think we're weird. Does that bother you? What do you like about that boy? He understands me. Lançada em 2020 também pela HBO, a série We Are Who We Are é dirigida pelo diretor Luca Guadagnino e estrelada por Jack Dylan Grazer. Menina acorda com mancha na boca. Infecção desconhecida transmitida pelo beijo. Vocês acham que mais alguém pode ficar doente? O que aconteceu naquela festa? Gente, rolou um beijaço geral. A galera foi ficando muito louca, né? A parada foi passando boca a boca. Qualquer pessoa que beijou alguém. No Brasil, a série Boca a Boca foi criada por Esmir Filho. Lançada em 2020 na Netflix, é estrelada por Michelle Joelsas, Isa Moreira e Caio Horowitz. I've noticed you're pretending to masturbate, and I was wondering if you wanted to talk about it. Oh, I wish my mom was a sex guru. So, why don't you start by telling me your earliest memory of your scrotum? Trust me, you don't. No, I love you so bad.
This is a new frontier, my sexually repressed friend. Our chance to finally move up the social food chain. I'm worried about you, man. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging. A série Sex Education, da diretora Lauren Nunn, chegou à Netflix em 2019, com uma trama bem humorada e protagonizada por Asa Butterfield. Repare que, em paralelo com os filmes de John Hughes, encontramos séries. Isso por si só já mostra uma diferença nos tempos de hoje. Em todas elas, acompanhamos adolescentes das mais diversas sexualidades e identidades interagindo, vivendo intensamente e enfrentando os adultos, sejam eles mais ou menos conservadores. Mais do que as temáticas, a linguagem dessas 4 séries conversa com a dinâmica dos dias de hoje, em que as redes sociais deixaram de ser apenas um espaço de comunicação para se tornarem um ambiente de expressão e até mesmo de mudança social. O mais importante, no entanto, é entender que os tempos de John Hughes se foram. Suas obras continuam sendo importantes pelo que representaram, mas ele não conversa mais com o público de seus filmes. Os tempos de hoje são diferentes, talvez mais incertos, talvez mais confusos, certamente mais diversos, e com toda certeza são tempos de mais possibilidades. Os anos 80 nos trouxeram os workaholics, estimularam o consumismo desenfreado que nos trouxeram até o aquecimento global. Os anos 80 e 90 foram regados a cocaína e nos apresentaram a AIDS. Hoje, em pleno 2021, enfrentamos uma pandemia com a produção de vacina mais rápido da história. Vemos a violência de gênero com mais clareza, o que nos permite lutar contra ela com mais armas. Temos conservadores que odeiam a diversidade, mas eles não vestem mais suas máscaras. Os policiais continuam matando pessoas negras, infelizmente, mas são filmados com as câmeras dos celulares. Os anos 80 e 90 não voltam mais, e que bom que não voltam mais. Assim podemos olhar para o futuro, porque afinal uma coisa é fato. Todos nós temos muitos desafios para enfrentar. Ficar olhando para trás com nostalgia não vai nos ajudar em nada. Ah, mas tem uma coisa que John Hughes nos ensinou e que nunca devemos esquecer. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Rafael Arinelli, e roteirizado por Daniel Cury. Você ouviu as vozes de Edu Sasser, do podcast Logado, da Domênica Mendes, do projeto O Podcast é Delas, e do Daniel Cury, aqui do Cinemação, além da entrevista com Guilherme Arinelli, meu irmão, que foi o nosso especialista. Ao longo desse episódio, você também ouviu trechos de filmes e programas de TV publicados na internet por canais terceiros, ou oficiais com objetivo de divulgação ou de arquivo, e reproduzidos aqui com o intuito de análise educativa, jornalística e cultural. Foram utilizados trechos de divulgação da Globo, Netflix e HBO, além de trechos dos seguintes canais do YouTube: Canal 90, Video Archives Brasil, Arquivo TV, Melhores Falas do Mundo, Net Filmes, Movies and Songs, Cutted Scenes, Blu-ray Extras, Marcos Alex, Arquivo Marquezine, Cenas Memoráveis, Movie Clips, Lembrando Cenas e As Melhores Cenas. Você também ouviu a voz do Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias. A entrevista com Matt Duffer e Ross Duffer é do canal oficial da CBS News. A entrevista com Molly Ringwald foi no canal oficial Entertainment Tonight. E a reportagem mostrada é do canal oficial Band Jornalismo.
O texto original do artigo de Molly pode ser lido na íntegra no site da revista The New Yorker. Esse podcast é uma produção do site Cinemação, que pode ser acessado no endereço cinemação.com. Semanalmente publicamos nosso podcast com o intuito de discutir, refletir e debater o cinema e o entretenimento como um todo. Hoje completamos 400 episódios, uma brincadeira que começou em 2012 e tomou nossos corações ao longo dos anos. Foram várias entrevistas, conversas, formatos, erros e acertos ao longo desse período. Mas uma coisa é certa, sempre que nos colocamos dispostos a ouvir, dialogar, sentimos um crescimento constante em nós mesmos e em vocês que nos acompanham. Então, nós não podemos deixar de agradecer nossos apoiadores. São eles Aaron Rosberg, Ana Caroline Foltran, Charles Calisto Souza, Diego Lima, Fernando Abreu Gontijo, Fernando Silva, Flávia Sanches, Gabriela Angerami, Gabriela Pastore, Guilherme Arinelli, Gustavo Gomes, Gustavo Heineken, Kátia Barga, Leila Pereira Mineto, Luiz Vilela e Thierry Zuski Penteado. Se você que nos ouve quer fazer parte desse grupo e ajudar o Cinemação a crescer, basta entrar no site e clicar em Contribua. Com a contribuição a partir de R$1, você passa a fazer parte do nosso grupo exclusivo para apoiadores e ainda ganha presentes todos os anos. Muito obrigado pela audiência nesses 400 episódios. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.